Que Jesus nos abençoe. Mais para você. Que Jesus nos abençoe e nessa oportunidade de entendimento da doutrina. Já tivemos esse mais alto. Bota na gola, né? Parece que é a primeira vez, né? Parece que é a primeira vez hoje, né? Hoje, né? Que eu já fiz o das 5, agora estou fazendo. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare, depois desse preparo tão maravilhoso, tão emocionante, que nos toca, e que tem tudo a ver com o que nós vamos ver aqui agora. Tudo que nós vamos aprender aqui no Livro dos Espíritos tem muito a ver com o preparo. É um estudo esse magnífico, Encarnação dos Espíritos nos Diversos Mundos, que nos abre a porta para o infinito, para a nossa grandeza, nos fala dos mundos habitados, fala da oportunidade de nós de estarmos viajando pelo infinito, nos fala da oportunidade da melhoria, da nossa evolução, do quanto nós podemos, né, nos engrandecer, temos essa oportunidade. Então, um estudo assim magnífico. Agora, são 38 questões para 40 minutos. Aí já fica, né? Mas a gente vai até onde pode ir. Então, Kardec começa a nos dizer, né, a nos falar, que nós encarnamos em diversos mundos. E nós vamos ver com Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, um resumo que Santo Agostinho faz maravilhoso sobre as condições dos mundos. Então, ele nos explica, tem o mundo primitivo, tem o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo ditoso e o mundo dos espíritos puros. Então, ele diz assim, de forma magnífica, que direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta considereis a terra em que habitais. O que Santo Agostinho vai falar do mundo de provas e expiações para nós? Se nós estamos aqui vivendo, né? Passando por tudo que nós estamos passando. Aí ele vai dizer que a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Porém, é mal conduzida a inteligência. E que falta neste mundo justamente a fraternidade. E que está repleto de paixões vis, de paixões baixas, da falta do amor, da falta da caridade, da falta da benevolência. Então, o Santo Agostinho pinta para nós, né, um painel da nossa condição, a condição do nosso mundo. Então, Kardec nos diz que nós vivemos em vários mundos. Ele vai perguntando, os espíritos vão nos dizendo, ele faz um resuminho. E são mundos, muitas das vezes, materiais como o nosso, longe da perfeição. O nosso mundo é muito materializado. Nós vimos ali a lição magnífica de Emmanuel, quando ele fala, vocês ainda não perceberam que a carne é um conjunto, né? É uma condensação do fluido? A gente ainda não percebeu. Quer dizer, hoje a mecânica quântica está aí, provando justamente isso. Não existe matéria, né? A ciência assustou e nós também. Por quê? Porque é fluídico. Nosso corpo, ele é fluido, é uma condensação, conforme Emmanuel nos lembra ali. Mas hoje nós já podemos perceber isso. Antes nós não tínhamos condição, nós vamos ver aqui na questão, na 186, que os espíritos falam assim, vocês não têm preparo. Eu não vou dizer nada do assunto, porque não tem preparo ainda, vocês não têm capacidade de entendimento. Há 160 anos atrás. Hoje nós já podemos perceber isso. E Kardec nos lembra que nós reaparecemos na Terra diversas vezes, né? Diversas vezes. Nós temos uma amiga visitando a França,
Aí passa pelo interior, tem um cemitério. E ela sente uma coisa estranha, porque ela se viu enterrada naquele cemitério. E depois teve a confirmação que realmente ela viveu ali e ela estava ali enterrada no cemitério. Então, quantos túmulos nós temos por aí? Né? Porque nós nascemos, desencarnamos, preparamos-nos para a próxima encarnação no mundo espiritual e voltamos, reaparecemos. Né? Reaparecemos. Remorremos. Já ouviram esse termo? Eu encontrei ele quando estava preparando aqui para o estudo do carnaval. A gente não reencarna e remorre. Né? Então, tem uma lição magnífica que nos fala isso. Já reencarnamos, já remorremos. Muitas vezes, porque nós reaparecemos na Terra. Depois ele diz que nós podemos voltar, a gente pode sair da Terra, vai para outro mundo e podemos voltar à Terra, retornar. Olha só, né? Esse estudo é bom que nos tira aquele apego da Terra, nos tira o apego das coisas materiais. Somos cidadãos do infinito. Nós deveríamos ter um passaporte, né? Para o universo, não deveríamos? Mas nós temos, né? Na nossa consciência, nós sabemos, na consciência, nós sabemos que nós somos cidadãos do universo. Lá em A Gênese, no capítulo Uranografia, Kardec vai nos dar essa chancela. Ele é categórico, somos cidadãos do universo. Aí a gente fica, nossa, imagina, né? Viajar pelo universo. Mas depois ele tira a nossa graça, que ele diz assim, mas ainda muito imperfeitos. Aí já vai, a gente cai na real. Né? E ele fala do nosso potencial. E fala do quanto nós não desenvolvemos. E em A Gênese tem esse estudo maravilhoso. Agora, voltar à Terra não é uma necessidade, dizem os espíritos. Você pode voltar para cumprir, muitas das vezes, missão. Os espíritos passam por aqui, engrandecem-se, vão para outra galáxia até, e depois retornam como missão. Quantos missionários de outros planetas mais evoluídos já passaram pela Terra, não é? Quem estuda história, quem estuda filosofia, quem estuda ciências humanas, sabe da quantidade de espíritos que reencarnaram, passaram por aqui, foram, evoluíram e voltaram. O próprio Mozart, ele falava, né? Não é aqui a minha casa, não é. Eu estou aqui, mas não é aqui. E busco no meu lar os acordes para compor a música. Olha só, né? Então, ele já tinha consciência que ele era um cidadão universal, que nós estamos ganhando agora. Agora, ele chama atenção para nós, muito interessante, na questão 175, que ele diz assim, não seria mais feliz o espírito se ele permanecesse no mundo espiritual? Não precisava reencarnar, ficava só lá no mundo espiritual. Aí a resposta é: não. Não. Dá 2 não, hein? Tá vendo? 2, não só não. Não, não. Estacionar-se-ia e é o que se quer, e o que se quer é caminhar para Deus. Se nós ficássemos lá, nós estaríamos estacionados. Aqui nós trouxemos uma mensagem, chama Na Grande Escola. Depois, quem quiser pode passar por aqui, levar, lê e esquece. Porque a melhor coisa é esquecer as mensagens. Ah, esqueci na farmácia, esqueci no Uber, né? Eu tenho uma amiga que dá isso aqui com uma balinha. Aí entra na Cabify e fala, não tem mais balinha, não. Aí o motorista, porque começou com bala, água, agora não tem nada. Aí falou assim, não tem balinha, não? Aí o motorista, não tem. Fala, mas eu tenho. E dá uma balinha com a mensagem. Ó, não é uma boa ideia? Eu acho, excelente ideia, você não acha? Eu também, vou passar a fazer isso.
Então, aqui na grande escola, o Emmanuel diz assim: a Terra é uma grande e abençoada escola, em cujas classes e curso nós vamos matriculando. Então, nós estamos matriculados numa escola abençoada. Então, saindo daqui, todo mundo vai agradecer. Graças a Deus que eu estou na Terra. Graças a Deus que eu estou no Brasil, né? E graças a Deus que eu estou no Rio de Janeiro, melhor ainda. Aí ele diz que há dificuldades, conforme na escola tem provas, nós também no mundo temos provas. A prova da riqueza, ela é sedutora, mas ela é repleta de perigos. A passagem pela pobreza é simples, contudo, oferece tentação ao extremo desespero. A beleza é fascinante, entretanto, mostra escuros abismos ao coração desavisado. O poder, a demora no poder, o tempo, né, que você fica no poder, é expressiva. Todavia, atrai dificuldades infernais que podem comprometer o futuro. Olha só. A estação da calmaria na vida familiar é tempo doce, agradável. Mas aí dentro, no oásis do carinho, o monstro do egoísmo pode enganar o nosso coração. Em qualquer parte, onde nós estivermos, acordemos para o bem. Olha o convite do Emmanuel. Nós vamos ver no final o Castro Alves nos fazendo um convite, marchar para o bem, para o infinito. E aqui, Emmanuel vem nos chamando atenção para acordar para o bem. Então, nós estamos encarnados aqui para esse nosso trabalho. Todas as dificuldades. E se a gente adiantar mais no Livro dos Espíritos, nós vamos entrar na parte da escolha das provas, né? Que nós escolhemos. Ninguém nos impõe. Nós escolhemos, Deus nem nada. Nós escolhemos as provas. Então, nós estamos numa situação, no mundo, né, de provas e expiações. E fazendo essa trajetória universal, infinita. Depois ele vai dizer que nós, para fazermos essa trajetória, essa evolução, não temos necessidade de passar por todos os mundos, não. Nós vamos passar por mundos primitivos, mas são milhares, bilhões de mundos primitivos. Vamos passar pelo mundo de prova e expiação, mas não é por todos, não. E vamos, obviamente, chegar à perfeição. Então, a gente não passa por todos, não. E que muitos espíritos reencarnam aqui para ajudar o nosso progresso. Em todas as áreas. Ciência, arte, literatura, religião, nós estamos sempre circundados, alavancados, olha que maravilha, por espíritos melhores que nós, que Deus permite chegue até nós, para nos ajudar. Esse estudo nos mostra que, além de nós estarmos no universo, nós estamos aconchegados, nós estamos amparados, não está nada aí ao léu, não, a Terra está aí girando, Marte está aí girando. Não, há uma gestão maior, um poder maior, um acolhimento maior, nos dando a oportunidade desse nosso evoluir. Não é por acaso. E estamos onde precisamos e devemos estar. Aquilo que vai beneficiar a nossa melhoria. Depois ele vai dizer que os espíritos reencarnam aqui e às vezes reencarnam pela primeira vez. Nunca reencarnaram na Terra e chegam pela primeira vez. Até na reunião anterior eu brinquei com isso, os famosos Joe. Já ouviram Joe? Não? Fulano é Joe. Os jovens sempre falam assim, fulano é Joe, mas Joe. Estou achando que é Joe o nome da pessoa. Não, é de outro mundo. É o Joe.
Então, é o Joe de outro mundo. Então, tem os Joe reencarnam pela primeira vez. Aí, Kardec, muito curioso, ele pergunta assim, e como é que podemos reconhecer quem reencarna pela primeira vez? Porque não dá curiosidade, né? Pessoa reencarnar pela primeira vez. Eu queria saber quem é que está reencarnando pela primeira vez. Aí os espíritos respondem, que utilidade vai ter isso? Para saber se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Não tem utilidade. São os espíritos sempre nos chamando a atenção para que a gente foque o essencial. E não perca tempo com aquelas coisas que não vão nos acrescentar nada, né? Os espíritos superiores, eles são assim. Eles são práticos, rápidos, eficientes e focados. É incrível. Lá no Livro dos Médiuns, nós vamos ver a orientação de São Luís sobre a linguagem dos espíritos. Os espíritos inferiores, eles são falastros, falam, escreve. Para falar um assunto, gasta 6, 7, 8 páginas. O espírito superior vai falar do mesmo assunto com uma página ou metade de uma página. Entenderam? Então, a superioridade nos leva a uma praticidade. Ele nos leva a um foco. Só o que é essencial, eu vou cuidar disso. Não é essencial, não vou cuidar. Não vou perder tempo. Né? Como diz Emmanuel num dos livros, isso aí já é sobre a leitura. Aí Emmanuel diz que muitos autores nos levam ao país do tempo perdido. Eu achei isso extraordinário. Leva-nos, não é, Renata? Alguns autores nos levam ao país do tempo perdido. Por quê? Porque você lê aquele livro, não te acrescentou nada. Não te esclareceu, mas só confundiu. Então, para quê? Aí eu tenho um jovenzinho que trabalha na livraria, né? Nós temos aqui. Eu li, falei para ele, Gabriel, eu li isso assim. E é verdade, ele falou. São livros que não te falam de nada, né? A Bienal, aquela quantidade de livros, ali quantos livros vão te levar para o país do tempo perdido? Então, aquela coisa prática de tocar aquilo que nós precisamos. E o Kardec pergunta se nos mundos há sempre o mesmo nível, né, de perfeição, de imperfeição. E os espíritos esclarecem que não, igual à Terra, cada mundo tem um nível. Aqui na Terra tem o menos imperfeito, o mais ou menos imperfeito, né? E o mais imperfeito, não é assim? E nos outros mundos também. Então, não há aquela coisa linear. Há uma diferenciação dos espíritos, porque cada um está num grau. Nos mundos de regeneração, certamente, os menos, né, os menos bons, os mais ou menos bons e os muito bons. Mas todos serão bons, mais ou menos. Então, tem essa variação. Agora, Kardec também faz uma pergunta. Quando muda, assim, de mundo, perde a inteligência? A inteligência sofre alguma diferenciação? Os espíritos dizem que não. Não sofre. A inteligência é a mesma, as aquisições continuam, tanto intelectuais quanto emocionais. Mas ele faz uma pergunta também. E os corpos? Como são os corpos, né, desses em cada mundo? Tem diferença? E ele diz que sim. Nos mundos mais materializados, e a gente já viu isso, né? Quando passamos pela fase do mundo primitivo, como eram os nossos corpos? Né? Bem materializados. Hoje os corpos estão menos materializados. E quando o mundo é mais evoluído, menos materializado, mais fluídico, mais suavizado, mais etéreo. Então, tem uma diferença. E nós podemos escolher um mundo que a gente quer habitar. O espírito tem essa condição. Ah, eu não quero mais a Terra, na próxima eu vou para Marte. Que Marte é uma condição mais elevada que a nossa. Isso nos é
transmitida essa notícia pelo repórter Humberto de Campos, né? Que é um grande repórter do além. Então, no livro Novas Mensagens, tem uma lição, chama Marte. Quem quiser depois pode acessar e ver que ele vai contar como é o planeta. E eles se reúnem em Marte para vibrar para nós. Eles têm peninha da gente. Então, eles ficam lá orando, vibrando por nós, porque eles sabem quanto nós sofremos, porque eles já passaram por isso, né? Já estão no estágio mais avançado, então eles ficam distribuindo benesses de amor pelo universo, direcionada à Terra. Olha que maravilha, né? É o que dizem os espíritos lá no início do livro dos espíritos, no Prolegômenos. Aí, lá eles dizem: os bons espíritos nós estamos aqui dispostos a ajudá-los, a dar a mão e levantá-los. Olha que beleza! Quanto nós somos ajudados, né? E lá, Marte, eles fazem isto. E na questão 185, Kardec pergunta assim: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Que a gente já viu, a inteligência não muda, o corpo é de acordo. E esse estado moral é perpetuamente o mesmo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso. Todos começaram igual ao nosso, primitivo. Por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá. Está sofrendo. Isso foi feito há 160 anos atrás. A própria Terra sofrerá idêntica transformação. Olha que beleza que eles falam. Tornar-se-á um paraíso. Quem é que não quer a Terra um paraíso? Né? Beleza. Tornar-se-á, a Terra vai se tornar um paraíso. Quando? Aí eles dizem: quando os homens se houveram tornados bons. Quando nós nos tornarmos bons, a Terra será um paraíso. Não é mesmo? Então, nós já podemos acelerar esse processo, nos tornando bons para o nosso vizinho, nos tornando bons para os vizinhos do andar, dos outros andares, enfim, do prédio todo. Nos tornando os bons para as pessoas com quem nós trabalhamos, né? Em qualquer situação. Fazendo o trabalho de compreensão com o nosso companheiro. Aí nós já estaremos vivendo um prenúncio do paraíso. Porque a bondade é o que vai reger o próximo estágio do mundo de regeneração. Esse que nós estamos transitando para ele. É o amor. Todo mundo no mundo de regeneração vai amar. Essa é a boa notícia. Todos os habitantes. Não vai ter mais Jornal Nacional. Ou se tiver, só com notícia boa. Aquele homem bom de bem ajudou o outro, né? Assim, no mundo de regeneração. Mas foi muito interessante que eu contei esse caso aqui na reunião anterior. Eu vou contar para vocês, pediram até para repetir. Nós fizemos um estudo aí do Livro dos Espíritos no período do Carnaval e foi magnífico. E encerrou justamente com a ideia do mundo de regeneração. Então, no grupo que eu estava aquela coisa, eu falei: gente, vamos fazer uma projeção. O que vai ser o mundo de regeneração? Eu falei: gente, para pensar. Simples. O que vai ter ou não vai ter? O que vai acontecer ou não vai acontecer no mundo de regeneração? Ah, não vai ter assalto, não vai. Não vai ter guerra, também não vai ter guerra. Aí começamos, né? Aí falamos. Aí chegou uma pessoa e falou assim: olha, cara, eu queria fazer uma pergunta, no particularzinho. E o que é? Vai ter cunhado no mundo de regeneração? Vai ter cunhado? Eu falei: vai ter cunhado.
Porque os povos mais avançados, né, civilizadamente, conforme nos diz os espíritos, eles já não têm para o cunhado um nome fraterno. Como é que é cunhado em inglês? Como é que é? Quem sabe? Brother-in-law, irmão na lei. Né? Então, o cunhado é meu irmão perante a lei divina e perante a lei material. Parou pensar nisso? É. Então, o mundo de regeneração, nós seremos assim, amaremos um ao outro. Mas aí eu dei a notícia para a mulherada, eu falei, agora eu quero falar com vocês que não vai ter shopping. Aí foi aquela tristeza, né? Ninguém, também não queriam. A turma toda, ninguém queria ir para o mundo de regeneração, porque não vai ter shopping. E não vai, não é? Por quê? Porque o consumismo é próprio do nosso estágio inferior. Consumimos, muito bem, vamos consumir, né? Eu não faço ainda o que a minha amiga faz, ela só usa o que me dão. Conhece a marca? Maravilhosa. Aí eu falo, nossa, que coisa linda que me dão. É a bolsa que me dão, a blusa que me dão, o sapato que me dão. O que me dão eu uso. Então, o mundo de regeneração, ele não vai ter essa coisa compulsória. Nós já temos. Para que mais? É o necessário. E um ajudando ao outro. Então, será um mundo assim, não direi que é o paraíso, mas de tranquilidade. Não é mesmo? Você poder sair à noite tranquila, ou estar com uma pessoa e saber que dela partirá para você vibrações excelentes. E você estará permutando, passando para ela, também vibrações extraordinárias. É o mundo de regeneração. É o que nos espera, não é beleza? Maravilha. Agora, o que eu posso fazer para acelerar isto? Porque é lindo, maravilhoso, né? Todo mundo quer. Não há quem não queira, mundo de regeneração. Mas o que eu posso fazer para acelerar esse processo? Ou o que eu estou fazendo para acelerar esse processo? Nós temos que nos perguntar, né? É aquele aprofundamento que o tio da Rafaela foi. Aprofundar-se, né? Por quê? Para quê? O que eu posso fazer? E isso a gente começar a trabalhar. E Jesus conta conosco. E na questão 187, Kardec vai perguntar para eles se a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos. Tem alguém pela primeira vez aqui à casa? Não, né? Sejam bem-vindos. Mas essa questão vocês vão ter uma certa, assim, preocupação, não dificuldade, é para entender. Porque o perispírito é o corpo fluídico que todos nós portamos. Desencarnamos, vai o perispírito conosco, para a espiritualidade. Então, Kardec pergunta aqui se a mesma substância em todos os mundos do perispírito. Nós já aprendemos antes e mais tarde, mais adiante, questão 153, 100 e outras, nós vamos ter, 253, nós vamos ter essas respostas. Não, o perispírito, ele é diferenciado de acordo com a evolução do espírito. Então, cada mundo, os espíritos têm determinados perispíritos adensados ou fluidificados. E a última questão desse nosso estudo é se os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal. Os espíritos puros têm um mundo para eles? Ou eles estão aí vagando, trabalhando, sem estarem mais ligados ao mundo do que os outros? A resposta: eles habitam certos mundos, mas não ficam presos a eles, como nós ficamos na Terra. Melhor do que os outros, podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Por que esses espíritos puros não se prendem ao mundo? Porque a tarefa deles maior é sustentar aqueles que estão abaixo da sua condição. Quanto mais evolui, mais trabalho.
mais trabalho. Quanto mais nós melhoramos, mais consciência que nós temos que melhorar o entorno. Então, esse é, assim, um estudo que nos leva ao entendimento do que nós somos. O que nós estamos fazendo aqui, né? E para onde nós vamos? Vamos para onde nós temos condição. Porque não dá para falar, eu quero ir. Não, não é. Se tiver condição, vai para o planeta. Se não tiver, não vai. O segundo estudo dessa noite são as transmigrações progressivas. Transmigração. Aqui deve ter gente que lembra disso. Lembra da transmigração da família real de Portugal para o Brasil? E já vi que lembram. Então, a transmigração é essa, né? Aquela mudança progressiva que o espírito faz. Na questão 189, que inicia o estudo, Kardec fala assim: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades, desde que nós somos criados, aquele primeiro momentinho. Nós já temos, assim, né? Sabemos ou podemos usar as nossas faculdades? Não. Pois que para o espírito, como para o homem, também tem infância. Então, esse é o nosso período de infância. Tem uma amiga aqui que nos fala: nós fomos criados simples e ignorantes. Evoluímos e hoje nós estamos complicados e ignorantes. A Maria Nohana que fala isso. E é mesmo, não é? Fomos criados simples e ignorantes. Na nossa criação, éramos estado de infância. Ele mal, o espírito mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Emmanuel tem uma lição maravilhosa no livro Religião dos Espíritos, que é esse livro aqui, em que ele fala o seguinte: observando a Terra do ponto de vista espiritual, porque se a gente observar a Terra sob o ponto de vista material, é uma coisa. Aliás, tudo, né? Tudo. Você vê o caso do seu tio, né? É o caso do autista, é o caso do esquizofrênico, é o caso de todos nós que temos vícios e desvios. Se a gente observar pelo lado material, é o cérebro que não funciona, são as questões emocionais, é a família de vida. Mas se nós observarmos pelo aspecto espiritual, a gente avança. É como diz Kardec, o dia que a ciência médica pesquisar, aprofundar na questão perispirítica e espiritual, a medicina vai que é uma beleza. Porque você chega na frente, aqui tem médico, eu vou ter cuidado para falar. Mas não é o caso dele. Mas você chega na frente de um médico, ele te vê como corpo. Não é? A medicina te vê como corpo. Né, doutora? Não. Vocês eu sei que não. Mas não vê como espírito. Então o médico passa exame, a máquina vai, faz os exames em nós. Tudo bem. O corpo foi todo mapeado. E a alma? E a alma, né? E a alma. Então é isso. A visão espiritual é uma, a visão material é outra. Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la à imensa escola. De novo ele fala, a Terra é uma escola, com vários cursos. O aluno inicia o aprendizado pelo número de matrícula. O espírito começa o grande estágio carnal pela certidão de berço. O aluno ingressa na classe que lhe compete. O espírito é conduzido ao ambiente a que mais se ajusta. O aluno, na infância, no jardim da infância, sorri, ensaiando as ideias da vida. As almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamento. As crianças, nas letras primárias, dominam o alfabeto. Os espíritos, em lutas menores, penetram o domínio da experiência. E por aí ele vai.
comparando-nos espiritualmente com a cronologia, né, física. E eu pergunto, vendo sob esse aspecto, nós estamos na infância, na adolescência, na juventude ou na maturidade, atualmente, espiritualmente falando? Podem falar. O que vocês acham? Hã? Infância? Eu já acho adolescência, não te contrariando, mas é pela observação. Porque a criança, ela se deixa conduzir, não deixa? O adolescente, não. Ele rebela, ele sabe tudo, ele é o maior, não é? Os pais são chatos, né? Os pais são chatos. Os avós, coitados, isso não existem. Estou brincando. Mas nós vemos que estamos numa fase adolescente espiritualmente falando. Adolescentes, espiritualmente falando. Passando para a juventude, né? Depois a maturidade. Então, este é o nosso desenvolvimento. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? É o da infância. Aqui os espíritos respondem. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. E dos nossos selvagens? Kardec pergunta. E as almas dos selvagens, aqueles que estão lá na selva? Emmanuel já falou aqui. De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que nutrem paixões. Eu adoro essa questão. Adoro. Porque ela nos leva a muitas reflexões. Então, ele volta a perguntar. Então, Kardec pergunta, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Não é que a gente acha a paixão uma coisa ruim, não é? É sinal de desenvolvimento? Resposta. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e consciência do eu, porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham em estado de germe. Aí depois ele vai perguntar se a gente pode passar numa encarnação fazendo esforço tal, a condição de espírito puro. Ele diz que não, é impossível. A condição de espírito puro não consegue. Mas pode o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura sem amargura? Claro, eles respondem, é para isso que vocês estão aí. Então eles respondem, para isso que nós estamos aqui. No passado, sofrimento, ignorância. Agora, preparo para um futuro melhor. Né? É isso que eles dizem. E pode um espírito, em suas novas existências, descer abaixo do que esteja atual? Então, o espírito está numa condição, ele pode baixar socialmente. Os espíritos respondem. Mas espiritualmente, não. Porque o espírito não retrograda. Ele sempre avança. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Numa encarnação? Olha que questão, hein? A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Numa encarnação? Resposta: sim, se arrependeu. E isto constitui, então, uma recompensa para o espírito. Nós estamos lendo, estudando a vida de Paulo, no nosso lar, não é nem o curso, não. Quem quiser ir, pode ir, no café da manhã. Então, lá a gente vê Paulo, um assassino. Paulo era assassino, ele matava. Tirava as famílias da casa, arrastavam as crianças, as mulheres em pranto, prendiam os homens, massacrava e matava. E isso pela lei de Moisés. Até que Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. Paulo, por que você me persegue? Olha só, quem Jesus foi procurar? Não é? Um assassino. E a gente vê os assassinos aí, pela mídia, a gente vai, né? E Jesus procura um assassino para o trabalho dele. E Paulo se reformula. Torna-se, né,
uma verdadeira potência do cristianismo. A fé, a coragem com que ele enfrenta as dificuldades, perdeu todas as regalias. Gente, ele era um homem lindo, quem já leu Paulo Estevão sabe. Maravilhoso, um gato, num carro assim, tipo, sabe? Ele tinha a biga mais moderna da época. Está lá em Paulo Estevão. Emmanuel fala, as roupas eram as mais finas. Quando Emmanuel descreve, eu fico assim encantada, né? E ele larga tudo isso, dinheiro, posição, beleza, tudo, para seguir o Cristo. Então, pode, a questão 94, não, desculpa, a subpergunta, né, da 194. E depois tem a questão, não vai dar tempo, é a 196, não vou ler ela toda, não. O corpo influi sobre o espírito para que este melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Olha que pergunta, né? O corpo influi sobre o espírito para que este melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Olha a resposta. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, tá aí tudo resumindo. Somos espíritos viajantes do universo. E estamos aqui para a nossa evolução, através do universo. E o que conta? A essência é o espírito. Não dá para ler, infelizmente, né? Não dá. Ela é extensa, Castro Alves é aquela coisa maravilhosa, mas eu vou ler só as primeiras e a última. Marchemos, Castro Alves, através de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo. Depois, quem quiser, eu tenho aqui cópiazinhas. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de luz e amor. E em meio a mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá a ventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa luz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Castro Alves. E que Jesus nos abençoe.